dia! Aqui é a Patrícia Deluna do canal Histórias Secretas e hoje a gente vai falar do Conde Saint-Germain. Com certeza você já ouviu sobre ele alguma coisa. Há 3 hipóteses sobre a sua imortalidade. E eu espero que quando acabar esse vídeo você já tenha concluído qual delas você acredita mais e deixa aí nos comentários para mim. Seria ele o filho do príncipe Rákóczi II da casa húngara? Teria ele materializado um corpo para se parecer com o filho do príncipe Rákóczi? Ou seria ele alguém que viajava no tempo? Ou talvez, como ele mesmo disse a Franz Graf, na França, um viajante entre dimensões? Ele disse a Franz Graf, como nós vamos comentar mais aqui na frente nesse vídeo, que ele iria para os Himalaias descansar e voltar depois de 85 anos. Seria ele alguém que viajava entre dimensões? Essas e outras respostas você vai ver nesse vídeo, mas principalmente o que a gente diz no título. Houve uma conspiração durante anos para que documentos que tinham textos de Saint-Germain e de pessoas que escreviam sobre Saint-Germain fossem transformados nas edições seguintes diferentes dos originais. Então vamos falar mais disso. Também vou revelar aqui nesse vídeo a fraude dos documentos chamados de Mitchell Papers, que estão no Museu Britânico como documentos secretos proibidos ao público. Para ler, você precisaria de uma autorização. São troca de correspondência diplomática durante o governo de George III, envolvendo Saint-Germain. Vou falar um pouco ao longo desse vídeo da conspiração silenciosa para apagar as provas de sua existência dos escritos de diplomatas da época. E porque todo museu e arquivo que tem cartas de Saint-Germain só permite vê-lo com autorização, porque ele foi apagado de edições subsequentes, sempre que apareciam originais. Quando comparados, os originais tinham muito mais informação que as edições subsequentes. Fiquem comigo, se inscrevam no canal, toquem aí o sininho para receber notificações. Não deixem de se inscrever na mailing, no Linktree/Patrícia Deluna, porque lá eu posso te avisar dos meus próximos livros, cursos, encontros e eventos, e também sempre dos vídeos que estão no canal. Um homem conhecido, Saint-Germain. Mas quem foi Saint-Germain segundo registros históricos? Um homem conhecido nas cortes europeias por vários séculos e com diversos nomes e qualidades, tais quais falar 12 idiomas com perfeições como um nativo, escrever ao mesmo tempo com as 2 mãos, prever o futuro, narrar fatos históricos do passado com tanta precisão que dava provas de que esteve lá, pintar e compor músicas como um virtuose, fazer um elixir, que deixou a Condessa Gregory por 25 anos com a aparência de 25 anos, um alquimista. Chegou a curar Casanova, que deixou relatos em seu diário sobre ele, com outro elixir. Ele também aparecia e desaparecia misteriosamente. Às vezes entrava em transes e quando voltava dizia que tinha estado em lugares distantes. Influenciou diversos reis, chegando a ter até mesmo um laboratório e um quarto em Versalhes na época de Luís XV, para quem trabalhou como diplomata em missões secretas. Ele também dominava abelhas e fazia serpentes ouvirem música. Fundou diversas sociedades secretas. Ocupou posições proeminentes na maçonaria, Rosa Cruz e ordens templárias. Os documentos sobre sua existência estão no Museu Britânico como documentos secretos, chamados de documentos Mitchell. O livro de Isabel Cooper Oakley, que se chama Conde de Saint-Germain, O Segredo dos Reis, foi publicado pela editora Pensamento, está esgotado. É um livro bem antigo, ele faz uma minuciosa pesquisa da vida de Saint-Germain. Ele escreveu esse livro na época do materialismo científico, quando era muito importante provar com dados tudo que se pronunciava, que se escrevia. E ela pesquisou em diversas cortes da Europa, onde leu os diários dos nobres. Nessa época, era muito comum que os nobres mantivessem diários pessoais e escrevessem os fatos quase todos os dias. Também há muita publicação de memórias nessa época. É o livro best-seller da época, o estilo da época era Memórias de Nobres. Há diversos relatos. O mais extenso é da Condessa Adhemar, que ficou amiga de Saint-Germain e o encontrou diversas vezes. Eu vou narrar aqui alguns desses relatos de acordo com o livro mais fidedigno, que é da Isabel Cooper Oakley. A Madame Pompadour também esteve diversas vezes com ele. Eu vou ler aqui o encontro da Madame Pompadour.
Ela lembra que, vez por outra, ele recontava anedotas da corte de Valois, Casa Real Francesa de 1328 a 1589, ou de príncipes ainda mais antigos, com tamanha exatidão de detalhes que praticamente criava a ilusão de que ele fora testemunha ocular daquilo que narrava. Seu conhecimento abrangia não apenas o tempo passado, mas estendia-se a toda a terra. Segundo Madame Pompadour, ele havia viajado o mundo inteiro. O rei ouvia de bom grado as narrativas de suas viagens pela Ásia, África e suas histórias sobre as cortes da Rússia, Turquia e Áustria. Ele teve também com o general Clive na Índia, em 1755, onde diz ter aprendido a fundir joias. Deixou um livro também, escrito por ele, que a gente ainda encontra na internet para vender bem caro, que se chama The Most Holy Trinosofia. Na corte da Pérsia, de 1737 a 1742, há registros dele e também de como ele teria aperfeiçoado seus dons com pedras preciosas, que eram muito conhecidos nas cortes francesas. Inclusive, ele era conhecido por usar pedras e diamantes em todos os dedos da mão. Mas jamais por ser um perdulário. Parece que todo do dinheiro que ele tinha, ele vivia de forma muito simples e doava a maior parte do seu dinheiro. O seu dinheiro devia-se a sua herança que ele recebeu do seu possível pai, um príncipe, e que ele teria um empreendimento em Paris, uma espécie de hotel, em que ele teria o lucro desse lugar. Não era nenhuma fortuna, mas era uma forma de poder viver como herdeiro, se dedicando ao seu trabalho. Segundo o príncipe Karl de Hesse, né, eu vou ler aqui para vocês o relato desse príncipe, que esteve algumas vezes com o Conde Saint-Germain. Ele diz: ele tinha conhecimento total das ervas e plantas e havia criado medicamentos dos quais fazia uso constante e que prolongavam sua vida e saúde. Saint-Germain também prescreveu um chá de ervas para manter a saúde do exército russo e ofereceu para curar em 3 dias Giacomo de Casanova de uma enfermidade aguda. Saint-Germain também ficou conhecido por suas experiências como alquimista, tendo transformado metal em ouro diversas vezes. Numa corte europeia, ele fez um registro de uma atuação sua que era de um verdadeiro Merlin, só que no século XVIII. Ele pediu que trouxessem para eles ossos de um cervo, galhos de árvore. Com esses ingredientes, ele rapidamente saiu, as pessoas saíram da sala e quando voltaram, as portas se abriram, ficaram estarrecidos. No interior havia uma floresta com cervos pastando em torno de uma mesa carregada de iguarias de alta cozinha. Com a mesma facilidade, Saint-Germain realizou o sonho do alquimista, né? Segundo o conde Karl Cobenzl, escreveu em uma carta, Saint-Germain teria diante dos seus olhos transmutado ferro em um metal tão belo quanto o ouro, e no mínimo igualmente bom para todos os trabalhos de um ourives. O marquês de Val-Belle relatou ver Saint-Germain transformar uma moeda de prata em 6 francos em ouro. Voltaire e Rousseau também falaram dele, deixaram escritos sobre ele. Voltaire também participava de ordens secretas, onde pode ter conhecido o Conde Saint-Germain. Ele praticou diplomacia secreta, atuando na corte, inclusive em Haia, e a serviço de diversos reis. Isso é uma das coisas que a gente percebe nesses tais arquivos Smith, né? O rei Jorge III pediu que nunca fossem revelados esses documentos durante sua vida, e parece que até hoje eles não estão abertos ao público. São documentos que nunca foram publicados por inteiro, né? Eles foram trazidos ao British Museum por um de seus conselheiros, William Forbes, herdeiro de Andrew Mitchell. Por isso eles chamam documentos Mitchell, que nos leva a crer que havia uma conspiração de silêncio em torno da sua existência. Os diplomatas da época que deixaram registros da sua atuação nas cortes tiveram menções constantemente retiradas e excluídas do texto, segundo Isabel Cooper Oakley, que pesquisou não na nossa época, mas há 2 séculos atrás, né? Essas informações foram obtidas por ela, né? Atualmente, no escritório de Foreign Affairs, né? Os registros têm uma série de correspondências entre o príncipe Galitsky, que veio a ser marido de Blavatsky, que foi embaixador da Rússia na Inglaterra, e o Conde Saint-Germain. Os documentos também só podem ser lidos com permissão. Lembrem que Jesus dizia que o que ele fazia, nós poderíamos fazer também. Então, imagina se não poderíamos fazer o que Saint-Germain fazia. A questão é que não interessa aos donos do mundo que as pessoas acreditem
que podem desenvolver tais capacidades, né? Ou isso acabaria com a escravidão, a pobreza no mundo. Isso é mencionado, inclusive, no trabalho de Dr. Carl von Weber, mantenedor dos arquivos saxões de Dresden, que encontrou uma primeira edição com um artigo de Saint-Germain e que foi totalmente excluído em edições subsequentes. Afinal, você acha que existe uma conspiração de silêncio ou não? Deixe nos comentários a sua opinião, mas nós ainda não acabamos. Não esqueça de clicar o sininho e seguir na minha mailing. No livro, nós lemos, do Clube do Livro, que nós lemos recentemente, do autor Vitor Manuel Adrião, ele diz que Caligostro e Saint-Germain tinham uma missão e que eles estavam trabalhando para o rei do mundo. O rei do mundo é identificado às vezes como Melquisedeque e às vezes como Preste João, segundo a mitologia medieval. Saint-Germain também é responsável por diversas invenções que aceleraram a Revolução Industrial, tal como descreve Conde Karl Cobenzl. E eu vou ler aqui para vocês. Conde Karl Cobenzl testemunhou o desenvolvimento por ele implementado de técnicas de produção em massa, entre elas o branqueamento de linho, para que se assemelhasse à seda italiana, e o tingimento e preparo de peles, que superavam os outros tecidos da época. E acreditem ou não, Saint-Germain realmente montou uma fábrica de chapéus para o Conde Cobenzl. Iniciou também a produção em massa de seus inúmeros inventos, patrocinando ao mesmo tempo outras evoluções tecnológicas. E ele chega a falar para o príncipe o seguinte: sou muito necessário em Constantinopla e na Inglaterra, para preparar duas invenções que vocês terão no próximo século, os trens e os barcos a vapor. Ele diz isso para um dos escritores de memórias que a Isabel Copper Oakley pesquisou. Seu objetivo, aparentemente, era ajudar a maior liberdade social, ajudando a ascensão de uma classe média e, ao mesmo tempo, convencendo a monarquia a fazer uma transição suave para a idade moderna, no que ele falhou, mas tentou incessantemente, inclusive, segundo os diários da Condessa de Ademar, ele esteve com Maria Antonieta e tentou estar com Luís XVI. Também tentou apoiar Napoleão. A partir daí, o mensageiro místico deixa a Europa para voltar 80 anos depois. Madame de Ademar ajuda o conde a estar com a rainha Maria Antonieta. Inclusive, durante toda a vida dela, ele escreveu cartas para ela, desde que ela veio da Áustria, tentando auxiliá-la, né? E ele está com ela e ele fala do que eles estão tramando, de como vai. Ele não chega a falar Revolução Francesa, mas ele diz que se eles não conseguirem fazer uma transição, que vai haver um movimento sanguinário. Ele alerta ela de que o ministro que está orientando eles e que está assumindo tudo na frente do rei é um grande embuste e que ele vai ser culpado pela história pela responsabilidade que ele vai ter nesse massacre que vai vir, e ele prevê o futuro com muitos detalhes, mas o ministro descobre que Saint-Germain está lá e tenta prendê-lo, né? E ele nunca consegue ser ouvido pelo rei. Logo depois ele avisa, mais uma vez nas suas cartas à rainha, que ela precisa, que não há mais tempo, e que a única coisa que ela poderia fazer seria ir embora, mas ela também não escuta e acaba decapitada. E ele avisa a sua amiga Madame de Ademar, em um dos seus muitos encontros, que ela precisava ficar na encolha. Tipo assim, olha, todo mundo morreu, o fulano vai morrer essa tarde, o outro fulano vai morrer não sei que dia, e não tem mais jeito, agora já é tarde demais, o que você pode fazer é se isolar, para que você não fique associada a ninguém. Inclusive, logo depois que eles têm esse encontro, que é numa igreja, um dos últimos encontros deles, quando ela sai da igreja, ela pergunta ao seu cocheiro: você viu o Monsieur Saint-Germain? E ele diz: não, senhora, ele morreu já há muitos anos, ele não esteve aqui, né? E ele tinha entrado na igreja com ela. É um mistério, né? Numa dessas cartas, ele fala à Condessa de Ademar. O que eu lhe disse também à rainha, que Monsieur de Maurepas, que era o ministro, poria tudo a perder, transigindo em excesso. Eu fui a Cassandra, um profeta do mal. E agora, qual a sua opinião? Ah, conde, sua sabedoria será inútil, diz a madame. Madame é aquele que semeia vento, colhe tempestade. Jesus assim falou no evangelho. Talvez não diante de mim, mas de todo modo suas palavras permanecerão escritas e as pessoas poderiam ter se beneficiado com as minhas. Conde fala a madame Ademar.
Novamente, disse tentando sorrir, mas ele, sem atentar para minha exclamação, falou: escrevi para a senhora, nada posso fazer. Minhas mãos estão atadas para algo mais forte do que eu mesmo. Existem momentos em que a retirada é impossível e outros em que ela se pronuncia e a sentença é executada. Nós estamos entrando num período assim. E a França? Ela pergunta. Reino, república, império, governos mistos, atormentada, ajeitada, dilacerada, dos tiranos espertos ela passará às mãos de ambiciosos sem mérito. Ela será dividida, repartida, cindida em pedaços. E não estou usando pleonasmos. E aí ele segue dando uma descrição perfeita do que vai advir com a Revolução Francesa, lembrando que ele queria ajudar os reis a fazerem uma transição suave, né? Principalmente com menos mortes, menos assassinatos. Então, ele se despede da Madame d'Adhémar, dizendo que, mais uma vez, ele cumpriu seu papel. Mais tarde, ele vai tentar ajudar Napoleão, mas Napoleão tenta usar seus conselhos só para benefício próprio. Ele percebe que seria uma causa perdida, que ele não conseguiria ali nada através de Napoleão, e ele se afasta. E aí, Franz Graffer deixa em seu diário a lembrança das palavras do conde, quando Napoleão ainda era uma criança. É preciso ter estudado nas pirâmides como eu estudei. Ao termo deste século, desaparecerei da Europa e dirigir-me-ei para a região dos Malaias. Repousarei, preciso de repouso. Exatamente daqui a 85 anos as pessoas pousarão novamente os olhos em mim. Adeus, eu os amo. Então, se ele ia se dirigir para os Himalaias, será que ele ia passar por um portal para outra dimensão? Será que ele era alguém que ia e vinha entre dimensões? E por isso ele pôde estar na Terra por tantos séculos, não é mesmo? Para terminar, eu queria dizer que o seu grande objetivo ainda não foi realizado. A revolução iminente da consciência superior. Então, talvez, ainda o vejamos por aí. Esse foi o nosso Histórias Secretas e eu queria pedir que, se vocês gostam das minhas histórias, talvez vocês gostem das minhas histórias escritas, me sigam no Linktree/PatriciaDeLuna para os próximos livros, para os cursos, para os encontros, lançamentos e clube do livro, onde eu vou estar batendo um papo sobre os livros que a gente escolhe ler, tá? Até o próximo Histórias Secretas. Fiquem com Deus, vivam como se o mundo fosse acabar amanhã.